Olá, bem-vindo ao canal Física Século XXI. Este vídeo contém a resolução da prova diagnóstica do terceiro ano. Você encontra todo o material escrito no blog, que está na descrição do vídeo, e basta lá dar um follow para obter as atualizações do blog. As dúvidas podem ser tiradas através do grupo no Telegram. O link também está na descrição do vídeo. Caso você não seja meu aluno e queira se tornar um, você pode fazê-lo através do Classroom. Basta para isso enviar um e-mail para o e-mail que está na descrição do vídeo e você ter uma conta Gmail. E exclusivamente para os alunos que são da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco, vocês podem entrar na sala opcional de estudo de matemática e física pelo link do estado que está aí. Lembre-se que todas essas informações podem ser mudadas sem aviso prévio. Portanto, eu sugiro que vocês peguem sempre as informações nos vídeos, na descrição dos vídeos postados mais recentemente. Bem, se você não estiver inscrito ainda no canal, junte-se a nós. E no final desse vídeo, não se esqueça de dar seu like ou seu dislike. Então vamos para a resolução da questão 4. Ela diz o seguinte: na prova há uma questão de eletricidade que pede a orientação do campo elétrico resultante gerado por duas cargas pontiformes mais Q e menos Q no ponto P da figura, distante D de cada carga, em um ângulo reto, como mostra a figura. Bem, para isso, vamos copiar essa figura e vamos colocar ela aqui mais abaixo para podermos desenhar o que está acontecendo quanto ao campo, tá? Então, vamos primeiro ver o campo gerado por essa carga mais Q no ponto P. Ora, esse campo, esse vetor campo elétrico gerado pela carga mais Q, sai da carga mais Q, tá? A orientação é saindo da carga mais Q. E, obviamente, vai passar pelo ponto P. Tá? E lembrando que essa intensidade do vetor campo elétrico depende da... Deixa eu botar a fórmula aqui. Depende da distância, depende da carga, tá? E da constante eletrostática. Vendo que esse campo não é uniforme, então é K Q sobre D ao quadrado. Tá? Muito bem, nessa carga menos Q, já o campo aponta para a própria carga. Então o campo vem aqui, passa por P, tá? E aponta nessa direção para a própria carga, onde a intensidade desse campo é dada também por K, Q. A gente não está colocando aqui o sinal, porque a gente já sabe a orientação do vetor campo elétrico sobre D ao quadrado. Isso aqui é o módulo do nosso vetor campo elétrico, gerado pela essa carga menos Q. Tá? Veja, essa carga menos Q tem em módulo o mesmo valor da carga mais Q. A distância para o ponto P da carga mais Q é a mesma distância do ponto P para a carga menos Q. Então, podemos pensar que esse vetor E vai ter um módulo E, e esse vetor campo elétrico vai ter o mesmo valor E, vão ser o mesmo valor E. Ou seja, eles têm a mesma intensidade e formam um ângulo reto. Obviamente,
A resultante vai ser exatamente aqui, se aqui é 90 graus, vai ser exatamente em cima de 45 graus, né? Para baixo aqui. E você sabe que a intensidade, quando você tem dois lados de... A diagonal de um quadrado, né? A diagonal de um quadrado, o valor dele é E raiz de 2. Se você quiser saber qual é o valor da intensidade do campo elétrico. Portanto, o campo elétrico vai se dar nessa direção, nesse sentido, devido à soma vetorial de E devido à carga menos Q, e a soma vetorial de E devido à carga mais Q. Esse daqui é uma carga vetor, um vetor, vetor E, e a magnitude desse vetor E é calculada por KQ sobre D ao quadrado, as duas são iguais. Então, não pode ser a letra A, porque você não tem nada puxando aqui para cima. Não pode ser a letra B, porque você não tem essa carga empurrando para cá, né? Não pode ser a letra D, porque você teria que ter essa carga empurrando o campo para cá, né? Quer dizer, a direção em sentido para a esquerda, né? Não é nulo o vetor campo elétrico, tá? A gente já viu até o valor dele, tá? É raiz de 2, ou se você quiser colocar o valor, vai ser raiz de 2 KQ sobre D ao quadrado. A gente não sabe o valor de Q nem de D, mas é um valor que é diferente de zero, então também não é um vetor nulo. Então a resposta correta, letra C, e bateu com o gabarito que ele deu. Beleza? Então vamos para a próxima questão. Tá? Ele diz o seguinte, na figura tem-se um triângulo equilátero. É muito importante quando você tem um triângulo equilátero, todos os lados são iguais e é formado por três ângulos iguais de 60 graus cada um, né? Os lados de 3 metros. Nos vértices A e B foram colocadas duas cargas de mais 5 microcoulombs e a outra de menos 5 microcoulombs. Beleza? Então vamos copiar aqui essa figura. Vamos copiar essa figura e botar ela aqui do lado para a gente poder raciocinar melhor o que está acontecendo, tá? Então veja o seguinte, como é que você calcula no ponto C o vetor campo elétrico devido a mais a QA? QA é uma carga positiva, né? Então, se é uma carga positiva, ela está saindo de QA e vai passar por C, concorda? Ela vai passar por C e vai ser um negócio desse tipo aqui. Tá? Então, aqui vai ter o vetor, vamos chamar de EA. Tá? EA. Lembrando que a distância para o ponto C da carga QA e a carga QA em módulo é 5 microcoulombs e a carga QB em módulo é menos 5 microcoulombs. Então a distância vai ser igual, portanto o módulo do vetor EA vai ser igual ao módulo do vetor EB, ou seja, EA vai ser igual a EB e a gente pode calcular EB. Agora, para onde vai apontar EB? EB, obviamente, como a carga é negativa, vai apontar para cá. Tá? Vai apontar para cá. Vai apontar para cá, tá certo? Então você tem aqui o vetor EB. Então, aqui você tem o vetor... Desculpa a batida aí, vai ser com batida mesmo, tá, gente? Então você tem o vetor EA e o vetor EB. Aqui é 60 graus, se aqui é 60 graus, para 180 falta o que? 120 graus, né? Então, 120 graus. O vetor resultante vai ser a soma. A gente pode utilizar a regra do paralelogramo, tá? E vai ser a lei dos cossenos aqui, né? Pela simetria vai dar exatamente aqui no meio, tá? Essa soma desse vetor resultante. Esse vetor resultante aqui vai ser exatamente aqui no meio. Vamos chamar de ER, vetor resultante. Então, o vetor resultante, ER,
ele é dado pela lei dos cossenos. Lembre-se que eu estou utilizando mais, tá? Mais. E eu vou daqui a pouco dizer por que eu utilizo mais o cosseno do ângulo, tá? Porque eu não uso esse ângulo daqui. Eu uso o ângulo entre os dois vetores diretamente. Então é r ao quadrado, vai ser, ora, EA é igual a EB, que vamos chamar igual a E, que vai ser K, Q sobre D ao quadrado. A gente sabe K, que é 9 vezes 10 a nona. A gente sabe Q, que é 5 microamperes, 5 vezes 10 a menos 6. E a gente sabe a distância também, que é 3 metros, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado eu posso cortar com 9. E eu vou ter que o valor de E vai ser 5 vezes 10 a terceira. 5 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb, tá? Cada vetor desse. Bem, vendo a lei dos cossenos, nós temos que ER vai ser A, que eu estou chamando de E, ao quadrado, mais EB ao quadrado, que eu estou chamando de E, mais 2 vezes EA vezes EB, todos os dois são E, então vai ficar E ao quadrado, cosseno do ângulo de 120 graus. Tá? Se você lembrar do cosseno, aqui você tem um círculo trigonométrico, tá? E aqui você tem o eixo do cosseno, aqui você tem o eixo, desculpa, o eixo do seno, e aqui você tem o eixo do cosseno. Deixa eu botar outra cor. Aqui você tem o eixo do cosseno, tá? Então, aqui é o eixo horizontal, é o eixo do cosseno, tá? Então, se você tiver um determinado ângulo aqui, 60 graus, você vai ter um determinado valor do cosseno. Como você tem 120 graus, ora, 120 graus vai ser 90 graus mais 30, então ele vai estar por aqui, né? 90 graus mais 30. Então, esse ângulo aqui, se esse aqui é 30, esse aqui vai ser 60, né? Ou seja, em módulo, vai ser a mesma coisa do cosseno de 60, concorda? Gente, desculpa o barulho, mas vai ser com barulho mesmo. Então, só que vai ser negativo, concorda? Negativo, tá? Então, o cosseno de 60, aliás, desculpa, o cosseno de 120 graus, 120 graus é esse ângulo todo, 120 graus, o cosseno de 120 graus é menos o cosseno de 60, tá? Menos o cosseno de 60. Então, nós ficamos com R ao quadrado é igual a E ao quadrado mais E ao quadrado, 2E ao quadrado, mais 2 vezes E ao quadrado, cosseno de 120 graus, que é menos o cosseno de 60. O cosseno de 60 é 1 meio, então vai ficar vezes menos 1 meio, tá? 1 meio vezes menos 1 meio, né? Então aqui 2 eu posso cortar com esse 2, porque aqui é uma multiplicação, tá? E o sinal de menos a gente vai botar aqui para trás. Então, para frente, aqui nós temos R ao quadrado, vai ser 2E ao quadrado menos E ao quadrado. Então, você vai ter 1E ao quadrado somente. Então, R é igual a E. Então, o módulo do vetor resultante, do campo do vetor resultante, é igual a E. Muito bem, então, lembrando que esse módulo desse vetor não tem sentido a gente pegar o lado negativo, tá? Então, porque a gente já sabe a orientação dele, a gente sabe a direção e o sentido do vetor. Então, a gente vai pegar só o módulo, que é kq sobre d ao quadrado, que a gente já calculou como 5 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Portanto, essa é a letra A. Vamos ver a resposta dele. Ele colocou 5 vezes 10 a terceira. Então, deixa eu ver se eu errei em algum lugar. Errei sim. 9 menos 6 não é 5, né? 9 menos 6 é 3, tá?
Então, quem tivesse chamado minha atenção estaria ganhando 300 milhões de pontos agora, tá? Então é 3, aqui é 3, tá bom? Beleza, então 5 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb, beleza? Ele está correto, eu realmente errei nas contas. 10 a nona vezes 10 a menos 6 dá 10 a terceira, tá? Agora ele faz uma segunda pergunta. Ele pergunta qual é o valor do potencial elétrico, né? O potencial elétrico você pode calcular de duas formas. Potencial elétrico você pode... Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui para poder verificar aqui. O potencial elétrico para um campo uniforme é dado por E vezes D, tá? Onde E também não pode ser medido em volts por metro, significa que é V sobre D, tá? Beleza? Só que esse campo não é uniforme. Então o potencial elétrico vai ser calculado por E. É quem é? É KQ sobre D ao quadrado, né? Isso vezes D, né? Então, quando você tem um potencial que não é uniforme, ou seja, não está dentro de um campo uniforme, o campo está variando também com a distância, tá? O campo está diminuindo com a distância. O campo não é contínuo, tá? Não é uniforme, desculpa, ele não é uniforme. Então, se ele não é uniforme, você não pode calcular por essa equação aqui. Esse campo não é uniforme. Aqui, esse campo depende da distância. Ó. Esse campo, a fórmula dele, ó, depende da distância, não é um campo uniforme. Tá? Então, se ele não é um campo uniforme, você não pode calcular assim, por E vezes D, já que E muda com a distância, né? Então, você tem que pegar... Como é que você calcula um vetor campo elétrico que não é uniforme? KQ sobre D ao quadrado. Vezes D, fica KQ sobre D. É assim que você calcula o valor do potencial elétrico. Só que o potencial elétrico não é uma grandeza vetorial. Essa carga positiva que há produz aqui um potencial elétrico positivo. De intensidade, você pode calcular VA de intensidade positiva, 9, veja, é uma grandeza escalar, não é uma grandeza vetorial. 9 vezes 5, 9 vezes 10 a nona, né? Desculpa. Deixa eu colocar aqui. 9 vezes 10 a nona. Vezes 5 vezes 10 a menos 6. Sobre 3, né? Então você tem que VA vai ser igual a 3 vezes 5, 15. 15 vezes 10 a terceira é a mesma coisa de 1,5 vezes 10 a quarta volts positivos. Só que essa carga QB aqui vai gerar um potencial negativo. Então, nesse ponto aqui, C vai ser positivo ou vai ser negativo? Devido a QA vai ser positivo, devido a QB vai ser negativo. Então, o ponto no ponto C é VA mais VB. Só que VB tem o mesmo valor em módulo de VA, só que negativo. Ou seja, se VB é o mesmo valor em módulo, só que negativo de VA, a soma dos dois é igual a zero. Então, o potencial elétrico é zero. Essa questão é interessante notar que, embora você tenha um vetor campo elétrico em determinado ponto, você tem um vetor campo elétrico, a gente calculou aqui, né? Mesmo errado inicialmente, depois a gente corrigiu o valor, a gente calculou aqui. Você tem nesse ponto um vetor campo elétrico, mas nesse ponto o potencial elétrico é zero, ou seja, o potencial elétrico, por ser uma grandeza escalar,
Você vai somar o positivo e vai subtrair o negativo para ver qual é o potencial elétrico nesse ponto. Como os dois são iguais, mas são de sinais opostos, quando você soma vai dar zero. Do ponto de vista do vetor campo elétrico, esse daqui aponta para a carga negativa, esse aqui afasta a carga positiva, e a soma das duas vai ser pela lei dos cossenos, o que vai dar esse vetor aqui. Esse vetor. Então você tem o campo elétrico, o vetor campo elétrico, diferente de zero, mas você tem o potencial elétrico igual a zero nesse ponto C. É interessante? Então é isso aí, gente. Valeu. Espero que você tenha gostado do vídeo. E é Sérgio Torres aqui com vocês, tá? Um forte abraço.